Terminamos o bloco anterior falando que a velocidade média de uma reação é a variação da quantidade de substância em módulo pelo tempo gasto. Só que dissemos que eu tenho que dar uma atenção a cada substância. Mas por quê? Numa reação química, cada substância participa com uma quantidade diferente. Pegando aquela reação inicial como exemplo, acompanhem na sua tela. H2 mais I2 produzindo os dois do HI. Vamos partir aqui de um exemplo, pensando num intervalo de tempo de 10 minutos. Em 10 minutos, vamos supor que reagiu 1 mol do hidrogênio. Bom, mas nesse mesmo tempo, portanto, reagiu 1 mol do iodo e nesse mesmo intervalo houve a produção de 2 mols do HI. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo fica mais acentuado se eu pensar na massa. Olha só, 1 mol do H2 corresponde a 2 gramas. 1 mol do I2 corresponde a 254 gramas. E 2 mols do HI, 256 gramas. Veja, em 10 minutos reagiu 2 gramas do hidrogênio. Se eu calcular a velocidade média dessa reação, pensando na variação da massa do hidrogênio, seriam os 2 gramas dividido pelo tempo, que são os 10 minutos. Agora, se eu pegar a variação da massa do HI, são 254 gramas, nesse mesmo tempo, que são os 10 minutos. Ou seja, para cada substância que nós pegamos como referência para calcular a velocidade, nós vamos obter um valor numérico diferente. Por isso que eu posso pegar qualquer substância, desde que a gente diga qual é essa substância. Então, por isso que o termo que a gente usa é esse. É a velocidade média da reação em relação àquela substância, é a variação na quantidade dessa substância pelo tempo gasto. Voltando ao nosso exemplo, portanto, eu posso pensar na velocidade média da reação em relação ao H2. Aí vai ser a variação na quantidade do H2 pelo tempo. Eu posso pensar na mesma reação pensando na velocidade média em relação ao I2. Aí vai ser a variação na quantidade do I2 pelo tempo gasto. O mesmo para o HI. Por isso, mais do que nunca, ao ler o enunciado desses exercícios, a gente tem que ficar bem atento a cada uma das quantidades que ele me oferece e a quem se refere essa quantidade. E identificar direitinho a velocidade média que ele está pedindo, qual é a unidade, quer dizer, qual é a forma que eu tenho que trabalhar essa quantidade e qual é a substância que ele quer como referência. Para a gente deixar isso bem claro, nós vamos fazer agora 2 exercícios para pegar cada um desses casos. Vamos acompanhar a leitura aí na tela. A combustão completa do etanol é representada pela equação 1 do C2H5OH reagindo com 3 do O2, produzindo 2 do CO2 e 3 águas. Sabendo que, em 30 minutos, são consumidos 15 mols de álcool, conclui-se que a velocidade da reação em mols desse combustível por minuto é: alternativa A, 1 mol por minuto; alternativa B, 2 mols por minuto; alternativa C, meio mol por minuto; a D, 1 mol e meio por minuto; e alternativa E, 4 mols por minuto. O enunciado diz que está havendo o consumo de 15 mols do etanol, que é o álcool etílico, que é o álcool comum. A quantidade consumida é a quantidade que reagiu. Ele já está me oferecendo aí a variação. Como é 15 mols, é a variação do número de mols. E disse que isso demorou para acontecer 30 minutos, quer dizer, um intervalo de tempo de 30 minutos. Então eu quero que você acompanhe direitinho na tela que essas informações são em relação ao etanol. Uma variação de 15 mols num tempo de 30 minutos. Aí ele está pedindo a velocidade da reação em relação a esse combustível em mols por minuto. Bom, mas se eu quero a velocidade da reação em relação ao etanol, é a variação na quantidade do etanol pelo tempo. Mas qual é a quantidade? Ele não está dizendo para a gente que é mols por minuto. Quer dizer, eu tenho que pegar a variação do número de mols do etanol e dividir pelo intervalo de tempo nessa unidade, minuto. E nesse exercício, foi exatamente o que ele forneceu, né? Ele está me dizendo que houve a variação de 15 mols aí do etanol no intervalo de 30 minutos, substituindo na expressão 15 mols dividido por 30 minutos, daí para nós 0,5, meio mol por minuto.
É importante a gente fazer a interpretação dessa unidade. Nós acabamos de calcular a velocidade média dessa reação. Então quer dizer que nós acabamos de encontrar significa que, em média, a cada minuto que se passa, está havendo o consumo de meio mol do etanol. Agora vamos para o próximo exercício. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é de: alternativa A, 2 mols por minuto, B, 4 mols por minuto, C, 8 mols por minuto, D, 12 mols por minuto e E, 16 mols por minuto. De acordo com o enunciado, ele me diz que essa reação está acontecendo com o consumo, quer dizer, reagindo, 4 mols de oxigênio por minuto. A quantidade consumida já é a variação, então eu tenho aí já a variação do número de mols. E o tempo, ele está dizendo que é 1 minuto, ele disse aí que é por minuto. Então o ΔN 4 mols, o ΔT 1 mol. Mas se você observar direitinho, ele vem dizendo para a gente que quer saber a velocidade média dessa reação, mas em relação ao hidrogênio. Ele me ofereceu as quantidades relativas ao oxigênio e está pedindo para eu determinar a velocidade em relação ao hidrogênio. Mas nesses casos, como é que a gente vai conseguir se virar? Existem algumas reações que a gente tem que entrar para a prova sabendo. E uma delas, obviamente, é a reação de formação da água, né? Quando tenho a informação com relação a uma substância e preciso da quantidade relativa a uma outra substância, eu tenho que saber qual é a reação que está ocorrendo. E essa da formação da água, importante e simples, acompanhem na tela. 2 do H2 reage com O2, produzindo 2 do H2O. Os coeficientes do balanceamento de uma equação oferecem para a gente a proporção em mols. Então aí na reação está: a cada 2 mols que reage do hidrogênio, reage apenas 1 mol do oxigênio, que poderíamos trabalhar simplesmente dessa maneira. A proporção é de 2 para 1 do hidrogênio em relação ao oxigênio. Ou seja, o número de mols do oxigênio que reage é a metade do que vai reagir do hidrogênio. Ou se você preferir, a proporção entre oxigênio e hidrogênio é 1 para 2. Quer dizer, o número de mols que reage do hidrogênio é o dobro em relação ao oxigênio. Mas ele não disse que reagiu 4 mols do oxigênio. Bom, do hidrogênio eu sei que reage o dobro de 4, 8. Então, nesse tempo de 1 minuto, reagiu, quer dizer, foi consumido 8 mols do hidrogênio. Ele pediu a velocidade média da reação em relação ao hidrogênio, em mols por minuto. O número de mols acabei de determinar, 8 mols. E o tempo que ele está dizendo para a gente, 1 minuto. Então nós temos aí a velocidade média em relação ao hidrogênio, sendo de 8 mols por minuto. O que faz aí correta a alternativa C. Então muito cuidado com isso. Quando a gente faz a leitura desses enunciados, eu tenho que identificar direitinho as quantidades que ele está me oferecendo e a quem se refere. E perceber a velocidade média que ele está querendo que eu calcule em relação a que substância. No primeiro exercício, ele ofereceu a quantidade do etanol e pediu a velocidade média em relação ao etanol. Aí foi substituir os valores. Agora, se ele me oferece a quantidade relativa a uma substância e pede a velocidade média em relação a uma outra substância, nós só conseguimos fazer a resolução sabendo a reação e observando essa proporção entre os coeficientes do balanceamento. Na cinética química, nós temos aí um monte de conceitos, um monte de assuntos a se discutir. O ponto alto da cinética química são os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. Ou seja, o que eu posso fazer com uma reação química para que a sua velocidade seja maior ou menor, dependendo da conveniência. Só que esse é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá e sucesso a todos.